Isso que eu vou falar é horrível demais, mas é a verdade e não tem como correr dela. A nova geração, junto com uma geração antiga, um pouco mais antiga dessa, vem, infelizmente, crescendo e se tornando cada vez mais femininos, cada vez mais vítimas e cada vez mais fracos aqui no Brasil. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre isso, vou alertar um pouquinho sobre o que está fazendo isso. Já vou até adiantar um pouquinho, é questão cultural, questão também de prazeres, questão de comodismo e outras coisas. Então vamos lá. Por que, antes de ir para o conteúdo, é claro, deixa o seu comentário do que vocês estão achando dos vídeos, deixa o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos, tá? Sobre essa nova geração, está tendo uma explosão de homens fracos, homens vítimas, homens feminilizados. E por que disso? Cara, você tem que entender que a sociedade, no geral, ela vem passando por alguns processos, tá? E tem um deles, que é o processo cultural e de ideologia, esquerda, direita, esse negócio de política, o pessoal acha que é time de futebol que fica torcendo. E o que acontece? A parte da esquerda, ela tem aquela desconstrução, a geração woke, a desconstrução do masculino. E isso é uma das coisas que estão levando os homens a serem cada vez mais femininos, cada vez mais fracos, mentalmente mais fracos. E o problema que causa para a sociedade um homem ter a mente fraca, cara, destrói uma sociedade. Destrói. Mas esse é um dos pontos. O segundo ponto é a questão das facilidades que nós estamos tendo. Até anotei algumas coisas aqui para poder passar. Então, algumas facilidades, prazeres e muito conforto. Então, o homem, eu me incluo nesse meio, mas eu saí dessa rota e estou criando o meu próprio caminho. O homem, no geral, cara, infelizmente 99% estão nessa matrix, nessa rota ruim de desmasculinização. E o que está ocasionando essa segunda parte dos homens ficar cada vez pior? É a questão do conforto, que eu já falei. Então, cada vez mais os homens eles conseguem as coisas com mais facilidade. Antigamente, um homem, para poder conquistar uma mulher, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ir atrás da mulher. Ele tinha que se esforçar para poder ir atrás da mulher. Ele tinha que conversar, colocar a mente para pensar, tinha que andar, tinha que se esforçar. Hoje em dia, cara, uma das coisas que estão ferrando com a mente, com a dignidade dos homens e que está fazendo ele entrar nesse conforto é a questão da pornografia. Esse é um dos males do século para os homens. Pornografia, masturbação, sexo casual, mas ainda assim a pornografia ela tá corroendo a mente dos homens, trazendo aquela dopamina barata. E tem estudos que mostram que a questão da masturbação, de assistir vídeos pornográficos, causa um vício mesmo, comparado a alguns tipos de droga. Não que seja como cocaína, como crack, que você vai usar uma vez e vai ficar viciado para sempre, não. Mas ativa as mesmas partes do cérebro da droga pesada que você utiliza, que a pessoa utiliza. Então, é bem parecido. Então, isso é muito viciante. E, cara, espiritualmente o homem cai. Em relação às pessoas, o homem, quando ele tem esse vício, ele cai. Então, não é só a questão da masturbação em si, mas é aquela energia, aquilo que traz de ruim para aquela pessoa. Sem contar que a pornografia, assistir a pornografia, acaba fazendo o homem ver a sexualidade, ver o ato sexual, ver as mulheres de outra maneira, que não é a realidade, acaba desvirtuando, e até o relacionamento com outras pessoas acaba sendo desvirtuado. Então, essa questão do prazer fácil, do prazer momentâneo, também facilidade, cara. Facilidade. Então, muito fácil. Hoje em dia, você tá com fome? Você vai querer comer
fazer a sua própria comida, principalmente um homem que mora sozinho? Não, cara, vai pedir uma pizza, vai pedir um fast food, alguma coisa. Isso aí, pior ainda, a questão do metabolismo, da mente, do corpo do homem. Então, essas questões das comidas hiperpalatáveis, a questão daquele prazer, os vícios, tirando o vício da pornografia, mas o vício em tabaco, em cigarro, o vício em bebida, tudo isso, cara, uma fuga de realidade. Tudo isso que eu tô falando também serve como fuga de realidade. Tem também, eu falei, a questão do conforto, facilidades e prazeres. E sabe o estranho que vai que vai contra tudo isso? É porque nós vivemos hoje num momento da sociedade de mais facilidade e de maior potencial de crescimento. Então você percebe como que uma coisa é diferente da outra? Então vamos lá. Hoje nós temos tudo na palma da mão. Presta atenção. Se você for pegar o seu pai, o seu avô e o pessoal mais antigo, cara, para eles poderem ter acesso a um livro, acesso a um conhecimento, acesso a qualquer coisa, a viajar, era muito mais difícil. Então, e mesmo assim, eles conseguiam muitas coisas. Comprava a sua casa, o seu terreno, construía a sua família. E hoje, você, homem, tem acesso ao celular, uma máquina, que você pode fazer o que você quiser, cara, desde ganhar dinheiro, até estudar, até conhecimento, tudo. O conhecimento é uma das coisas que libertam a mente do ser humano, do homem, da mulher, seja quem for. Mas, você parou pra pensar que, com toda essa facilidade, com o celular, com conhecimento, nós não estamos utilizando isso da maneira correta? Ao invés de pegar o celular para poder sair um pouquinho da zona de conforto, acessar um conhecimento que a gente não tinha, ou algo do tipo, o que os homens, a maioria, né, estão buscando fazer com a porcaria do celular? Mano, mas também eu entendo que isso é algo, entre aspas, biológico. O corpo, a mente humana, ela quer buscar aquele prazer, aquela dopamina momentânea, quer economizar energia, mas o problema está na falta de força de vontade, na masculinidade. Por isso que a questão do homem está ficando cada vez menos homem, menos másculo. Tá deixando de ter força de vontade e caindo para vício, pro celular. Aquilo que era para ser o seu maior aliado acaba se tornando o seu pior inimigo. E o que acontece? O celular, ao invés de te dar poder, ao invés de te ajudar, te auxiliar e te direcionar, você utiliza ele para poder ficar consumindo conteúdo de entretenimento de baixo valor, pornográfico, entre outras coisas. E aquilo te coloca para baixo. Porque você fica no TikTok, no Instagram, no YouTube, no Shorts, cara, e só consumindo conteúdo de forma passiva. Só consumindo conteúdo que dá aquela sensação de dopamina, cara, e é o dia todo daquela maneira. Então, e outras coisas também, né, para jogo. Então você tá deixando de utilizar uma ferramenta que poderia te ajudar para poder ficar fazendo merda. E isso é uma das coisas que mais atrapalham a masculinidade em um homem. Então, são vários fatores. E, cara, tem saída para isso. Tem como você olhar, tomar vergonha na cara e buscar um caminho diferente. Você não precisa necessariamente ser com a maioria dos homens que estão aí. Então, eu coloquei aqui 3 passos de como você pode fazer para poder sair desse jogo, sair dessa Matrix, parar de se ver nessa cultura, de consumir esses vícios e essas coisas, tá? No meu caso, eu já passei por uma jornada de desenvolvimento há muito tempo. Desde que eu era bem jovem, eu já gostava muito de desenvolvimento pessoal e estudava muito. E isso aí me ajudou bastante. E a questão também da espiritualidade. Aceitar Jesus Cristo, seguir aos princípios e aos mandamentos dele. E várias outras coisas, tá? Nunca vai ser uma ou outra coisa. É um monte de coisa que você faz, que você vai fazendo no dia a dia, a médio e longo prazo, que vai te levando a evoluir e chegar no seu estado de masculinidade
de ser homem de verdade, tá? Mas aí, no contexto que você tá agora, nesse momento que você está nesses 99% dos homens, como que você pode fazer? Quais são os pontos para você poder chegar no 1%? Primeiro, é reconhecimento, é aceitar, é você olhar para dentro, para você, e saber que acontece, saber sobre os seus vícios, aceitar a realidade, saber que você tem crenças e tem padrões que te atrapalham, tem vícios, saber que dentro da sua mente muitas vezes existe emoções exacerbadas, você projeta emoções onde não existe, você não se controla. Um dos maiores problemas é a falta de controle emocional. Por causa de um estímulo, por causa de uma coisa, você se deixa tomar e fazer aquilo que você não queria fazer. Então, reconhecer, se estudar, saber quais são seus gatilhos, os seus pontos. Estudar sobre você, sobre a sua mente, desenvolvimento pessoal no geral, entre outras coisas. Segundo ponto é redefinir aquilo que você chama de homem, aquilo que você chama de masculinidade. Cara, pra você, o que é ser um homem de verdade? Um homem viril? Ou necessariamente um homem que nós conhecemos hoje na sociedade? Infelizmente, devido a, agora eu vou falar, a cultura, tudo que a gente vê nas redes sociais, tudo que nós vemos na televisão, nos leva a pensar que o homem é um ser ruim, um ser tóxico, machista. E qual que é a questão disso? É porque a gente vai adquirindo essa cultura, isso vai sendo passado pra gente através da escola, das mídias, da internet, dos amigos, e inconscientemente os homens acabam aceitando aquilo como uma verdade. E aí abaixa a masculinidade. E a questão da redefinição é você começar a criar um novo conceito do que é ser homem de verdade. É você começar a pesquisar. É você começar a ser homem de verdade. Começar a praticar exercícios. Começar a estudar, porque o estudo é o que vai te levar a ter consciência de você, das coisas ao seu redor e do que você precisa fazer. Mas, cara, exercício para você poder aumentar sua testosterona. Você precisa parar de comer comidas ultraprocessadas que atrapalham tanto no seu desenvolvimento, na sua vida. E tem várias outras coisas. Mas aí você precisa redefinir o que é ser homem. Você tem que tirar aquele conceito de masculinidade tóxica e começar a entender que o homem, ele é sim um ser mais masculino, um ser mais dominante. Não quer dizer que você tem que ser um cara realmente machista, que acha que é melhor do que a mulher simplesmente por ela ser mulher. Tem uma diferença. Mas você tem que ser homem, tem que saber que você tem testosterona e que isso faz você agir de uma maneira diferente. Você não tem que correr disso, você tem que ir a favor disso. Entendeu? Redefinir o que é um homem. Um homem é proteção. Um homem é ser forte. Um homem é aguentar, cara, pancada e calar a boca e saber que tudo é responsabilidade sua e você tem que ir lá e buscar. Muitas pessoas não gostam, sabe aquela questão do conforto? É melhor ficar no conforto do que acertar isso. Muitos dos homens hoje em dia, quando vai escutar uma coisa assim, prefere continuar lá no conforto. Não, pra mim tá bom, confortável. Mas pra quem acordou e viu que realmente essa falsa sensação de conforto é o que está atrapalhando, é o que é uma mentira, aí as coisas começam a mudar. Quando você assume o seu papel de homem, que você está no seu habitat natural, no seu pensamento natural e começa a fazer as coisas naturais de homem, você começa a se sentir bem. Mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Porque você está cumprindo o seu papel natural aqui na Terra. Você está sendo útil. Você está fazendo algo para a sociedade. Um homem que não faz nada para a sociedade se sente inútil. E essa geração fraca está se sentindo muito inútil. Por isso que tantos problemas, tanta pessoa se matando. Não vou nem entrar muito nesse mérito aí.
Depois que você redefiniu, que você entendeu o que é ser homem, vem a questão da reprogramação mental. Que é você... Eu tô lendo até o livro Napoleão Hill, Você Pode Realizar Seus Próprios Milagres. E ele fala sobre a questão da mentalidade, o poder da mentalidade e a reprogramação da sua mente. E é algo que você consegue fazer a partir de pequenos detalhes do seu dia a dia. Como? Desde mudar, cara, a música que você escuta diariamente, questiona, avalia as músicas que você escuta e vê o impacto que causa em você e muda essas músicas. Vê os filmes que você assiste e as séries. E começa a ter intencionalidade nas coisas. Assiste filme, escuta músicas que tem a ver com o seu objetivo. Entendeu? Tem a questão também do ambiente. Se você está num ambiente onde diariamente a sua masculinidade está sendo drenada, onde estão colocando você para baixo, cara, você vai se tornar um homem fraco. Você tem que procurar ambientes onde tem testosterona, onde você pode ser homem, cara. Procura um exercício para poder fazer, vai pra academia, vai fazer uma luta. Uma luta. A luta é uma das coisas que mais vai aumentar a sua masculinidade. E não só a questão da masculinidade em si, mas a questão da disciplina, a questão de como você vê as coisas. Então, cara, você entra numa cultura totalmente diferente. Luta. Ambiente, ele vai mudar. Selecione quais que são os seus ambientes. E isso você começa a fazer uma reprogramação mental para você. Claro que tem outras coisas, mas o que você tem que ter em mente é que você tem que pegar essas coisas, implementar, e isso não é do dia para a noite. Não. Médio e longo prazo. Os primeiros 3 meses você começa a fazer, cai, levanta, tem um pequeno resultado. Depois de 6 meses tem mais resultado. Depois de 1 ano você vê as coisas realmente acontecendo. Então aquela questão de querer tudo para agora também é o que está acabando com as pessoas, não só os homens, mas as pessoas no geral. Então você tem que começar a também reprogramar sua mente em questão a questão atemporal, preferência temporal. E isso também a médio e longo prazo. Você tem que trocar aquele prazer de agora, momentâneo, por aquilo que você vai ter de mais valor no futuro. E isso, só de você começar a pensar dessa maneira e começar a implementar isso na sua vida, já vai dar um efeito totalmente diferente. Se você souber o poder de trocar o prazer momentâneo pela verdade futura, só aí esse vídeo já valeu a pena, eu já posso desligar aqui agora. E olha que já tá muito grande, era para ser 10 minutos. Mas é um assunto muito importante. Então, questão da reprogramação da mente. Fazer tudo isso que eu te falei, pensando a médio e longo prazo e não no agora. No momento, no começo é ruim mesmo, com o tempo você vai melhorando. E eu sempre posto conteúdos aqui falando sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento masculino, sobre finanças e outras coisas também, tá? Isso aqui é só uma pequena contribuição que eu posso fazer para com os homens do Brasil. Porque a situação tá feia, tá precária e tem que mudar. Acho que é isso. Na verdade, ainda não. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Deixa o comentário também do que vocês estão achando, o like. Vou deixar o meu WhatsApp ou e-mail aqui embaixo, caso vocês precisem de uma mentoria ou algo do tipo, seja para desenvolvimento pessoal ou como ganhar dinheiro. Pode entrar em contato comigo. E é isso, cara. Se você é homem, cara, não tem muito para onde correr. Precisa assumir sua masculinidade. Tem que renegar essa cultura e esse conforto, esse conformismo, esses prazeres momentâneos, porque isso aí não vai te levar a lugar nenhum, só vai atrapalhar a sua vida e te fazer sentir ruim emocionalmente, espiritualmente, vai abaixar a sua energia e sua vibração de uma maneira péssima. Se você deixar a sua masculinidade sair. Então, faça tudo isso, coloque em prática, não desista, tá? Só vai perder se você desistir. Você pode fracassar várias vezes, vai acontecer, mas não desista. E é isso. Se você assistiu até agora, parabéns e nós nos vemos no próximo vídeo.